O programa a seguir é uma produção independente de total responsabilidade dos seus realizadores, eximindo assim a TV Rio Verde de qualquer responsabilidade. E é com muita alegria que eu dou as boas-vindas a mais um Fala Delcy. Gente, eu acho que esse é o 11º programa já. Estamos indo para 3 meses de Fala Delcy. E eu tô muito feliz com o programa. Gente, o programa hoje tá super divertido. Ah, eu não posso lembrar de falar, não posso me esquecer de falar. Hoje é o primeiro programa de 2019, né? Ai, que legal. Eu desejo que esse ano seja um ano de muitas realizações. E para começar bem o ano, eu trouxe pessoas incríveis. A primeira convidada de hoje é a doutora Verusca, a nossa microfisioterapeuta que finalmente deu para ela voltar. Eu tava já há um tempão tentando gravar com a doutora Verusca. E o tema que a gente vai falar hoje, gente, é Nova Medicina Germânica. Já ouviu falar sobre Nova Medicina Germânica? Se você nunca ouviu falar sobre o que é a Nova Medicina Germânica e como ela pode te ajudar, fica ligado que depois do intervalo a doutora Verusca vai estar aqui comigo no Espaço Suprema explicando pra gente tudo sobre a Nova Medicina Germânica. E olha, gente, é muito incrível o assunto. Depois da doutora, o coach Garcês, mais uma vez no programa. O coach que esteve no primeiro Fala Delcy volta hoje, no primeiro dia do ano, para dar dicas para você finalmente tirar suas metas do papel e tocar elas em 2019. Tá com as metas atrasadas aí desde 2000 tentando fazer e não dá conta? Assiste ao coach que ele vai te dar umas dicas. Depois do coach, gente, eu conversei com o André Cavicchioli. Olha, o sobrenome é italiano, chiquérrimo, né? Lá no Shoptime, ele explicou tudo sobre o processo de adoção. O André, ele adotou uma menina 5 dias antes do Natal, olha que legal. Ele já tá com ela em casa e eu pedi pra ele vir contar pra mim como foi o processo de adoção, enfim. Foi um bate-papo super legal. E o André entende bem de leis, ele já inclusive estudou um tempo em direito e ele vai te dar dicas caso você esteja interessado em adotar uma criança. E no final do programa, no bloco final, tem o Arthur, mais uma vez, o Arthur ensinando uma técnica de respiração. Gente, é uma técnica super simples, uma técnica só, que você pode fazer aí na sua casa mesmo. Se eu não me engano, se chama Mudra, tá? É um Mudra aqui que você faz, que relaxa assim na hora, em 30 segundos. Gente, fiquem ligados que o primeiro Fala Delcy de 2019 está imperdível. Vou fazer um pequeno intervalo para o apoio cultural e volto já já. A Real Bicicletaria está com uma grande promoção em bicicletas elétricas. Parcelas a partir de R$ 84,00. Não precisa de habilitação, isenta de imposto e basta uma recarga na bateria para andar 50 quilômetros. Falou bicicleta elétrica, falou Real Bicicletaria. Aqui na Mega Eletrônica você encontra tudo o que você precisa para presentear quem você gosta. Caixa de som, aparelhos celulares de última geração iPhone, máquinas fotográficas, relógios, perfumes importados, toda a linha em videogames para você. Os melhores presentes, o melhor atendimento com os melhores preços. Você encontra aqui na Mega Eletrônica, ao lado do antigo HSBC, Banco do Bradesco. Mega Eletrônica, Avenida Presidente Vargas. A Real Motos está com grandes novidades para você. Ciclocity elétrica com autonomia de 50 km com apenas uma carga na bateria. É isso mesmo. Ciclocity elétrica é a maior economia de todos os tempos. Fácil, prática, econômica, conduz até 2 pessoas. Trabalho, lazer, diversão. Ciclocity, a moto elétrica que vai encantar você. Visite a Real Motos e conheça a Ciclocity. Avenida Presidente Vargas, abaixo do Hotel Honorato. E estamos de volta com o Fala Delcy, como eu disse, hoje eu recebendo mais uma vez a doutora Verusca. Doutora, muito obrigado pela presença. Obrigada. Gente, a doutora Verusca, que é microfisioterapeuta e mais um monte de coisa, vai explicar pra gente hoje um pouquinho sobre Nova Medicina Germânica. Já ouviu falar de Nova Medicina Germânica? Doutora, o que é isso? Nova Medicina Germânica. Eu sei que é da Alemanha. É da Alemanha. A Nova Medicina Germânica, ela foi desenvolvida por um médico alemão, que é o Dr. Hammer, que faleceu ano passado. E ele era um médico oncologista. Ele praticava a medicina tradicional, até que ele perdeu um filho por um tiro acidental. E aí, após o falecimento do filho dele, pouco tempo depois ele desenvolveu câncer nos testículos. E ele ficou muito intrigado com aquilo. Ele pensou, como que eu perco um filho
e desenvolvo o câncer num lugar que me geraria novos filhos. E aquilo fez com que ele fosse entendendo junto aos pacientes dele o que essas pessoas tinham vivido antes do diagnóstico de câncer. Então, ele descobriu que todos os pacientes tinham vivido um momento inesperado, impactante, que gerou neles um sentimento de impotência, ou seja, não tinha nada que eles pudessem fazer diante daquela situação. Eles tinham que viver, eles tinham que encarar, eles tinham que passar por aquilo de qualquer maneira. Então aquilo, ele foi entendendo que gerava uma reação biológica, né? E aí a pessoa tinha o diagnóstico de câncer. Então basicamente a nova medicina germânica é o estudo das causas da doença, das causas psicológicas? Sim, porque ele começou entendendo como é que funcionava o câncer. Primeiro ele começou com o câncer. Com câncer. Depois ele foi vendo, porque aí ele fez uma pesquisa que durou mais de 20 anos. E nesses mais de 20 anos de pesquisa, ele atendeu em torno de 40 mil pessoas. E a pesquisa dele era sempre pegar a doença e fazer um estudo do que ela viveu antes da Entender doença. o que o paciente tinha vivido antes do diagnóstico daquela doença, antes do aparecimento dos sintomas. Entendi. Então, ele, nessas mais de 40, assim, em torno de 40 mil pessoas que ele atendeu, 38 mil aproximadamente se curaram simplesmente compreendendo o que tinha acontecido com elas. Que legal. Então, ele foi entendendo o contexto do que elas viveram para desenvolver determinado problema. Então, se eu tenho gastrite, eu vivi uma situação num determinado contexto. Mas se eu tenho enxaqueca, eu vivi uma situação num outro contexto. Então, ele foi entendendo ao longo desse tempo, né, o que cada contexto gerava no corpo, gerava uma reação biológica. Então, a gente sabe que um sintoma sempre vai vir depois que nós vivemos o problema. Porque ele fala que a gente vive no que a gente chama de normotonia. Então eu tô aqui vivendo o meu dia a dia normalmente, vivendo os meus problemas corriqueiros, cotidianos. Mas a partir do momento que eu vivo essa situação inesperada, impactante, com sentimento de impotência, isso vai gerar a gente no que a gente chama de conflito ativo, né? A gente vai se colocar num conflito ativo. Ou seja, eu vou estar num mecanismo de luta ou fuga. Ele estudou muito a etologia animal, então ele contava assim: vamos supor que exista um bando de zebras. E essas zebras estão ali paradas bebendo água para poder seguir sua viagem. O que elas não sabem é que existe um leão à espreita, que precisa caçar, que precisa se alimentar, levar comida para o bando dele. Então, ele vai esperar o momento oportuno, ele vai escolher a presa certa e naquele momento que ele julgar o ideal, ele vai atacar uma zebra. E eles vão entrar nessa luta ou fuga. Então o Dr. Hammer fala que a luta ou fuga, né? Exatamente. Então, não tem o que a zebra fazer. Ou ela tem que lutar ou ela vai fugir. Foi inesperado, ela não esperava ser atacada. Foi extremamente impactante e a impotência, porque não tem o que fazer. Ou eu luto, ou eu fujo. Então o Dr. Hammer, ele fala que nesse primeiro momento nós estamos nessa simpaticotonia, ou seja, o nosso sistema nervoso simpático, que é o nosso sistema nervoso de luta ou fuga, é que vai estar funcionando. E ele vai tomar, que nem o filho dele com câncer, né? Foi o lobo atacou, é o filho dele doente. Exatamente. Com câncer não, o filho dele leva o tiro, O filho dele leva o tiro. A hora que ele descobre que o filho dele levou o tiro... é a luta ou fuga. É a luta ou fuga. O que eu faço para salvar meu filho? Mas, dali pouco tempo, o filho dele morre. Ele foi para o hospital, tentaram salvar ele, mas não sobreviveu. Então, a gente tá ali naquela luta ou fuga. Mas imagina só, quando a zebra tá lutando com o leão, ela pode ter uma dor de barriga? Não dá tempo, né? Não pode. Então, ela não vai ter sintomas, porque ela tem que preocupar em sair daquilo ali. Só quando, se por um milésimo de segundo a zebra consegue escapar, e aí ela vai correr. Ela pode estar machucada, rasgada, faltando um pedaço. Que ela corre. Ela vai correr. Ela não vai parar pra pensar assim, tô machucada, tá doendo, não vou conseguir. Não, eu acho que ela nem sente dor, na verdade. Não sente. Porque esse sistema nervoso simpático não permite que ela sinta dor. Ela vai correr. Quando ela perceber que ela escapou, que ela tá em segurança, aí ela vai procurar um lugar pra se reparar, pra descansar. Aí a gente muda de fase. A gente vai pro oposto. Então a gente tá aqui na simpaticotonia, a gente vai lá pro oposto por uma parasimpaticotonia, que é o sistema nervoso parasimpático. E ali, quando a gente entra nessa parasimpaticotonia, todos os nossos sintomas vêm com tudo.
inflama, infecciona, dói, vem, né, todos os sintomas físicos. Por quê? Porque eu já saí da luta ou fuga. O problema, ou ele deixou de existir, ou eu encontrei uma solução, ou ele se resolveu de alguma maneira. É a questão do filho dele, ele enterrou o filho. Enterrou, não tinha mais o que fazer. Aí é o momento de vir os sintomas. Aí o sintoma veio, né? Que no caso dele foi um câncer justamente onde ele Exatamente. poderia ter outro filho. Exatamente. Então, assim, o nosso corpo, ele conta pra gente exatamente o que aconteceu. Ele conta a nossa história, a gente Ele pode conta falar a isso. nossa história. Então, o que a gente estuda na nova medicina germânica é o contexto de cada um dos problemas, sejam físicos ou emocionais. Porque aí, com o passar do tempo, ele desenvolveu o que a gente chama, o que ele chamou, né, de constelações esquizofrênicas, que é o entendimento dos problemas psiquiátricos. As depressões, as ansiedades, síndrome do pânico, transtornos bipolares, e, enfim, né, as esquizofrenias. E tudo que altera o nosso comportamento. Se eu tenho toque, né, por exemplo, se eu tenho um quadro de mania, tudo isso aí ele foi entendendo ao longo dos anos dele de pesquisa. A gente pode afirmar que todas as doenças são causadas por fatores psicossomáticos? Sim, na verdade ele não usava essa palavra. Porque eu tô falando de casos psicológicos das doenças, mas não é o termo específico, né? Não. Como que a gente pode... Porque ele falava que tudo tinha um contexto biológico. Porque por mais que eu tenha ficado triste, por exemplo, isso me entristeceu. Mas tem algo biológico por trás. Isso colocou em risco minha sobrevivência, isso colocou em risco meu território, eu poderia perder algo com isso. Tem sempre um contexto biológico, mas tem sempre uma emoção na frente daquilo. Então tudo é psicossomático de fato, mas para o Dr. Hammer sempre tem um contexto biológico para justificar aquilo também. Entendi, tem um contexto, faz sentido. Porque, por exemplo, eu já escutei muito assim, né? Você tá com gripe porque o tempo tá seco, tá tossindo porque o tempo tá seco. Mas a minha irmã, que mora na mesma casa, Não tá com o mesmo gripe. tempo seco, não tá tossindo. Se o tempo seco causasse tosse, era pra estar Todo mundo tossindo. Aí, então, se eu for analisar o que eu vivia antes daquela tosse começar, eu posso descobrir que tem um padrão. Sim, sempre tem alguma situação. Mas tem também o que a gente chama de terreno. Tem terrenos férteis e inférteis. E o terreno fértil, digamos assim, é o que eu vivi que está me propiciando a ficar mais frágil para um vírus da gripe, por exemplo. Enquanto o outro é mais resistente pro vírus. E por que o outro é mais resistente, né? A gente tem a mesma alimentação, a mesma tem lugar. uma história de vida. Não é só o que eu vivi um dia antes da tosse, não. Pode ser... O que você viveu um dia antes da tosse disparou o quadro de tosse. Mas tem coisa lá atrás. Mas tem uma história de vida. Que aí entra as terapias transgeracionais. Exatamente. Que a gente vai falar em outro programa. Vamos fazer um pequeno intervalo, pessoal, e a gente volta já com a doutora Verusca para falar mais sobre a nova medicina germânica e a relação da nossa vida emocional com o corpo. Fiquem ligados. Não é fazer inglês, é aprender em inglês. O ensino fundamental do Protágoras Rio Verde agora é bilíngue. Seu filho preparado para o futuro. Do 6º ao 9º ano. Matricule-se já. 64 30 50 15 29. Drogaria Gabriela, agora é rede de drogarias Gabriela. Sempre uma perto de você para lhe atender com segurança e tranquilidade. Na rede de drogarias Gabriela, você encontra todos os medicamentos para você e sua família, além de uma linha completa de higiene e alimentação para seu bebê. E para sua comodidade, Disque Entrega 3622-4080, Centro, ou no 3612-0218. A rede Gabriela faz bem e faz para você. Panificador e Mercado Dois Irmãos. Há mais de 20 anos atendendo você e sua família. Com uma linha completa de alimentos, produtos de limpeza, bebidas, ervas para tererê e chimarrão. Aqui você encontra pão quentinho toda hora. E uma variada linha de doces, tortas e salgados. Encomende os lanches da sua empresa conosco. Panificador e Mercado Dois Irmãos. Rua Tapajós, número 60, próxima à Prefeitura. Fone 3612-0071. Estamos de volta com o Fala Delci, e quem está chegando agora, eu estou recebendo a doutora Verusca, microfisioterapeuta, que está contando pra gente sobre a nova medicina germânica. Doutora, como que funcionam os estudos hoje? Para você estudou a nova medicina germânica? Onde? Como é isso? Sim, hoje assim, não existe um curso específico de nova medicina germânica, né? O que existem são linhas
ligadas à nova medicina germânica. Que Então, trabalham com ela. Exatamente. Então, eu fiz o primeiro curso que eu estudei, foi o bioalinhamento, né? Que usa o conhecimento da nova medicina germânica, agrega algumas outras coisas e coloca uma terapia, né? Colocou-se um método, digamos assim, de tratamento. E depois eu fiz o curso de leitura biológica, que aí já é um curso internacional, que é com o Emmanuel Corbel, que ele é belga. E ele foi aluno da Josie Cromer, que também foi minha professora, e a Josie Cromer trabalhou com o Hammer por 13 anos. Então ela teve esse contato direto com ele, assim, bastante tempo. E aí eu quis buscar uma nova visão para ampliar O seu trabalho. o meu trabalho. De que é microfisioterapia, que tem tudo a ver com nova medicina germânica também. Eu falo que todo mundo fala a mesma coisa de um jeito diferente, né? Cada um busca uma linguagem. Então... Mas todo mundo reconhece que o que eu vivi tem tudo a ver com o que tá no meu corpo, né? Porque ao mesmo tempo que a microfisioterapia fala em memória celular, né? A memória tá lá armazenada na minha célula. Então, o Dr. Hammer fala que está armazenado no cérebro. Então, que está enviando uma mensagem para o corpo. Então, são jeitos diferentes de falar a mesma coisa. E aí, quando eu fiz o curso de leitura biológica e as formações com a Josie Cromer, que estuda os ciclos de vida junto com a nova medicina germânica, e também um pouquinho do transgeracional, árvore genealógica, aí eu fui ampliando isso, porque são visões diferentes. Mas o contexto, né? Por que eu tenho dor de cabeça e uma dor de cabeça que dói aqui, que lateja? É sempre o mesmo. Né? O que muda são percepções e maneiras da gente abordar o paciente. Por exemplo, gente, eu já tava me consultando aqui antes de começar o programa. Eu tô com um tersolzinho aqui. Aí ela tava me falando, eu achei incrível. Fala pro pessoal, o que é um tersol, assim? O tersol é sempre algo que a gente viu que foi extremamente desagradável. E sempre tem um contexto de sujeira. O que eu vi eu achei sujo, feio, injusto, cruel, alguma coisa nesse sentido. Sempre tem, mas algo que eu vi que foi extremamente desagradável, o que a gente chama de contato indesejado. Só abrindo parênteses, Dinei, pode tirar o interfone da tomada, que lá no fundo o pessoal abre e eles atendem quem chegar, tá bom? Olha, no meio do programa falando isso. Então eu vi algo feio, sujo, que ameaçou minha existência. Seria isso? Isso, de alguma maneira, aquilo foi feio, sujo, mas coloca em risco alguma coisa que é muito importante pra você. Gente, quando ela me falou, eu lembrei direitinho uma coisa que eu vi com as famosas redes sociais, né? Redes sociais são um perigo. Pra nossa saúde, né? Porque perigo pra nossa saúde mental, né? E aí eu vi, critiquei, condenei, me senti mal, não gostei e pá, o tersol no mesmo dia. Que incrível, né? Faz muito sentido mesmo. Ele já tá, eu sinto que já melhorou, porque não tá doendo mais o olho, doeu o olho, assim. Enfim, gente, eu tô fazendo consulta aqui no programa, né? Mas o simples fato da gente entender... Já dá um relaxamento e faz com que o seu cérebro fale assim, foi só isso? Então beleza. E já deixa resolver. Eu queria que você comentasse com o pessoal uma coisa que você estava me explicando. Então eu vivi uma situação, aí eu achei interessante como você colocou. Manda pro meu... Por que foi pro olho e não pra mão? Porque, na verdade, aquilo te impacta numa determinada área cerebral. Na área que foi impactada é a área do olho, entendeu? Então ele joga pro olho. Ele joga... Aí, pro cérebro não entrar num colapso, ele envia a informação pro olho. Entendi. Entendeu? Então, é o lugar do cérebro que é afetado. Porque o Dr. Hammer, ele associou o entendimento das doenças junto com as tomografias. Ele fazia tomografias nos pacientes. Então, uma tomografia é como se a gente fizesse um corte assim e olhasse o cérebro daqui de cima. Então, ele foi descobrindo o que a gente chama de focos de Hammer, né? Então, ele olhava o foco de Hammer e pela tomografia, ele sabia o que o paciente tinha. Porque quando a pessoa tem um derrame, dependendo de onde o sangue vai, exatamente, para o braço. Para um braço, ou perde a fala, enfim. E quando a gente põe a pessoa naquela máquina e ela pensa algo, ativa um lado, ativa o outro. Exatamente. Então, às vezes, ele nem falava com o paciente já chegava com a tomografia e falava, eu sei que você tá com câncer de mama e coisa e tal, porque ele sabia das áreas do cérebro que tinham sido afetadas. Então, junto com o estudo do entendimento junto ao paciente, ele foi fazendo as tomografias para comprovar que o cérebro era impactado nesse momento inesperado, impactante, que gerava um sentimento de impotência. Então, quando eu vi lá no Facebook, foi no
no WhatsApp, a coisa lá, o meu cérebro agiu em algum lugar. É como se tivesse atingido, né? Como se fosse uma flecha lá no seu cérebro. Tum! Tum. E pra ele não entrar em colapso, ele enviou Ele pro meu enviou olho. a informação falou pro assim, corpo. relaxa aí no olho. É. Senão a gente teria um edema cerebral, o Dr. Hammer dizia. Se a informação ficasse só no cérebro. Interessante. Se ficasse tudo no cérebro, ia explodir tudo, né? Exatamente. Que incrível, Ia gente. dar um colapso. Se o Rio Verdense aqui, qualquer outra pessoa quiser te procurar, eu tô com qualquer doença, você atende? Qualquer doença. Qualquer doença você atende pra ver com a pessoa. Sim, porque a gente vai entender o que ele viveu para desenvolver aquele sintoma. Como funciona? O paciente te procura para a nova medicina germânica, ele te procura como uma microfisioterapeuta, porque você vai ter um olhar amplo, né? Na verdade, assim, eu falo que a microfisioterapia, ela tem mais... As pessoas conhecem mais hoje. Aham. Apesar de ser pouquíssimo conhecida ainda, as pessoas conhecem. Então, às vezes, a pessoa fala assim, eu vim para a sessão de microfisioterapia. Mas quando a gente avalia, fala, não, às vezes precisa de um transgeracional. Aham. Então, assim, hoje a minha sessão, ela não é engessada. Ela não é uma coisa. Uma coisa. Ela é tudo junto e, às vezes, uma outra coisa que a pessoa nem imaginava que ia fazer. Então, eu vou pela vivência clínica, pela experiência, pelo estudo e vejo o que é mais importante naquele momento. Gente, é incrível. Se você chega aqui e fala, tô com X coisa, ela fala, você viu algo, não sei o que, e você lembra na hora. É muito incrível. Porque eu já consultei com a doutora, foi incrível. Lembra? Você lembra da minha consulta, né? Você falou, e eu, ela falou, não vou contar o que era o meu problema. Gente, a doutora Verusca atende aqui no Espaço Prema, tá bom? Junto com o Arthur, professor de yoga, é muito legal, procura ela aqui. Agora, doutora, eu tenho que falar de um assunto que inclusive você também trabalha, né? Sim. Que é a medicina antroposófica. Gente, a Farmagistral, que é uma farmácia de manipulação aqui em Rio Verde, muito incrível, que eu adoro, a Vera, inclusive mandar um beijo pra ela, comprou uma ideia super legal, que é vender os medicamentos antroposóficos. Sim. Você pode dar uma explicaçãozinha do que é medicina antroposófica pra gente? Primeiro eu também quero mandar um beijo pra Vera, porque eu falo que ela é uma pessoa muito especial e assim, uma visionária que acreditou na ideia e reconheceu o quanto é fantástico mesmo. A medicina antroposófica, ela busca de uma maneira natural, sem química, sem agredir o corpo, mostrar pro corpo um caminho de cura. É como se falasse assim, calma, sossega aí, né? Falasse assim pro corpo, desse essa mensagem, fica na sua, deixa eu organizar algumas coisas. Né? Então a medicina antroposófica, ela vai por esse lado, de tentar encontrar um caminho harmonioso de cura. Né? Então a antroposofia em si foi criada pelo Rudolf Steiner. Ela é uma enciclopédia, gente. E o Rudolf Steiner, ele foi por todas as linhas, tanto da medicina quanto da educação, quanto existe também até linhas, por exemplo, de agricultura. Linha antroposófica, o jeito de plantar. Sim. Inclusive os medicamentos Veleda, que são da medicina antroposófica, eles têm o horário certo de fazer do sol. São sempre produtos orgânicos, existe a hora certa do dia para ser manipulado, o jeito certo. Eles não testam animais. Não testam em animais. Garrafa PET, a embalagem. Muito incrível. O jeito de macerar a planta é específico, é tudo muito cuidadoso e o efeito é fantástico. E, gente, tem produtos pra tudo. Olha, eu tô segurando aqui shampoo, tem o Ansiodorum, que é pra ansiedade, que eu experimentei, a doutora Verusca que me indicou, que foi muito bom segurar aqui o shampoo. Tem pra gripe, tem o Previgripe, tem arnica pra machucado, tem óleo pra bebê, hidratante pra pele. A linha de bebê é fantástica. Você usa com seus filhos? Eu uso com os meus filhos. Isso aqui é o que... Olha, esse aqui, o que é isso, gente? Olha, pra tosse, gente. Enfim, pessoal, a Veleda é uma marca incrível. Você vai encontrar ela em Rio Verde somente lá na Farmagistral. A Farmagistral fica na Rua Rui Barbosa, 740, no centro de Rio Verde. O telefone 3621-1302. Fica em frente à Praça de Agosto, que inaugurou agora, que inclusive eu achei super linda. E é da Vera, um beijão, Vera, de novo pra você. Beijo, Vera. E lá também tem todos os produtos na Farmagistral, de manipulação, pomander, florais de bar e etc. Doutora, muito obrigado por seus conhecimentos incríveis. E hoje a gente vai inaugurar um novo quadro aqui no programa. Ela explicou a nova medicina germânica, a gente vai inaugurar um quadro em que a gente vai pegar uma doença específica e a doutora vai falar pra gente as causas psicossomáticas. Que nem a gente fez aqui, né? Sim.
Vou falar queda de cabelo, câncer. E aí a gente vai toda semaninha trazer pra vocês aí. Muito obrigada, doutora. Obrigada, eu que agradeço. Gente, fiquem ligados aí no Fala Delci, que depois do intervalo, o coach Garcês, que é coach de vida, vai dar dicas para como você atingir as suas metas no ano de 2019. Fiquem ligadinhos aí. Próximo bloco. Aqui na Mega Eletrônica você encontra tudo o que você precisa para presentear quem você gosta. Caixa de som, aparelhos celulares de última geração iPhone, máquinas fotográficas, relógios, perfumes importados, toda linha em videogames para você. Os melhores presentes, o melhor atendimento com os melhores preços. Você encontra aqui na Mega Eletrônica, ao lado do antigo HSBC, Banco do Bradesco. Mega Eletrônica, Avenida Presidente Vargas. A Real Motos está com grandes novidades para você. Ciclocity elétrica com autonomia de 50 km com apenas uma carga na bateria. É isso mesmo. Ciclocity elétrica é a maior economia de todos os tempos. Fácil, prática, econômica, conduz até 2 pessoas. Trabalho, lazer, diversão. Ciclocity, a moto elétrica que vai encantar você. Visite a Real Motos e conheça a Ciclocity. Avenida Presidente Vargas, abaixo do Hotel Honorato. Diga sim para o seu sorriso. Diga sim para a sua felicidade. Diga sim para o seu implante dentário. A Oral Sim Implantes vai definitivamente trocar a sua dentadura ou ponte móvel por dentes totalmente fixos. Ligue 3051 5500 e agende já a sua avaliação. 3051 5500. Oral Sim, sua referência em implantes dentários. E estamos de volta com o Fala Delci e eu estou recebendo aqui no Café Brotim ele, o coach Garcês, Eduardo Garcês. Coach, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, prazer, mais uma vez honrado em receber esse convite. Muito feliz. Sempre mesmo, muito verdade. bom falar com você. Opa, eu que agradeço, é recíproco. Garcês, só uma dúvida, Garcês é sobrenome mesmo ou é sobrenome, artístico? O sobrenome virou empoderador, é um nome Que legal. espanhol, um sobrenome espanhol, né? Então é empoderador, então já virei ele como até um arquétipo meu. Que legal. Olha, gente, fala difícil. Vocês viram aquele arquétipo? Pro futuro, a gente falar pro futuro sobre isso, é interessante, hein? Só uma frasezinha pro pessoal, define pra eles o que é coach, o seu trabalho. O coach, na verdade, eu já falei anteriormente, mas de uma forma mais simples, é um estilo de vida. É um processo que a pessoa vive durante um período de tempo de autoconhecimento sobre ela mesma, onde ela consegue elevar ao máximo todas as habilidades, talentos que ela já tem. Então é destravar medo, destravar crenças, destravar um monte de coisa e chegar onde ela nunca imaginou chegar, através do processo de coaching. No primeiro Fala Delci, o coach estava comigo, ele explicou, a gente conversou 2 blocos sobre o seu trabalho. E hoje ele tá aqui, gente, para dar dicas pra gente justamente para 2019. Porque chega 2019, eu mesmo era muito assim, a gente pega, escreve metas no caderninho, vou emagrecer, vou estudar mais, vou isso, vou aquilo, vou comprar isso, vou fazer X coisas. E muitas vezes não saem do papel essas metas. E como ele entende do assunto, ele trabalha com metas, eu queria que ele desse algumas dicas pra gente, pra você, que tem um monte de meta, emagrecer e vai lá. O que a gente pode... O que você diria pra pessoa? Ela chega no seu consultório e fala, coach, eu tenho tantas metas, mas tá difícil. Primeira coisa que você fala pra ela? Olha, primeira dica, não sei. A primeira coisa que eu falo pra pessoa é que ela tem que sair de um processo de vitimização, que a gente pode falar, é um assunto muito profundo mais pra frente, que é aquele processo onde a pessoa culpa sempre algo ou alguém por não realizar alguma coisa. Ou a vida só, simplesmente. Isso, ela sempre tá num processo de reclamação, então ela tem que sair disso aí. A partir desse momento, para ser criado uma meta, eu vejo muitas pessoas chegando e falando assim, eu quero fazer 2 viagens ano que vem. Eu quero trocar meu carro, eu quero emagrecer 20 quilos ano que vem. Isso é muito abstrato, isso é muito raso. Entendeu? As metas elas têm que ser um pouco mais preenchidas. Por exemplo, eu quero eliminar 10 quilos, tá, que mês do ano que vem isso vai acontecer, entendeu? E por que eu quero eliminar esses 10 quilos? Eu quero entrar em algum manequim em específico? Você tem que colocar vários detalhes dentro dessa meta para que você consiga realmente torná-la tangível e não abstrata.
certo? Eu já tinha pensado. Olha, gente, eu sou coach, ó. Eu já tinha pensado e eu fazia isso. Eu lembro que antes eu quero ler mais. Aí eu me lembro de um ano, não sei qual, que eu coloquei. Eu queria desenvolver o hábito de ler. Ler 15 minutos todos os dias. Era a minha meta, uma meta fácil, simples. Sim. Eu descumpri ela. Hoje eu já tenho o hábito de ler, eu nem preciso pôr meta virou mais. um hábito, né? Mas eu lembro Justamente. de colocar assim um tempo específico. Claro. Comer uma fruta por... Eu lembro quando eu queria aprender a comer fruta. Eu punha uma fruta por dia, já era minha meta. Mas eu sempre fazia metas simples, fáceis. Simples, Mas eu ficava sempre satisfeito. Justamente. O jogo da alta performance é justamente isso. A pessoa... Por que hoje as pessoas procrastinam? É até um assunto importante referente a metas. As pessoas procrastinam por 3 motivos. Ou porque ela está empurrando com a barriga aquilo que não é prioridade para ela está fazendo aquilo por alguém, certo? Ou então porque o nível de exigência dela, o grau de exigência dela é muito alto, um perfeccionismo, aí ela acaba falando assim, não vou fazer porque eu quero assim, assado, muito perfeitinho. E a terceira coisa é por distrações, rede social, entendeu? Outras coisas que está fazendo ela empurrar aquilo. Faz então sentido. a pessoa tem que primeiro, eu mesmo tenho um nível de exigência muito alto comigo. Então eu tive que carregar aquele mantra, o feito é melhor que perfeito. Então tem que começar. Tem que iniciar. Então você pôs uma meta no papel. Aí é que entra o X da questão. Tem uma meta para acontecer qual mês, qual ano do ano que vem. Ok, detalhamos ela e colocamos a decisão. Qual que é o dia que eu estou colocando a decisão? É hoje. E aí você faz uma linha reta e você traciona o que você vai fazer mês após mês, qual ação você vai ter mês após mês, e dentro de cada mês você coloca ações, microações semanais, mais ou menos igual do livro, vou ler 15 páginas por dia, entendeu? Então, para começar esse joguinho de alta performance... Era 15 minutos. Era 15 minutos? Era 15 3 minutos. páginas. Era 15 minutos. Então, assim... O legal é a pessoa se sentir no crescimento contínuo. Se ela colocar uma meta abstrata, vai acontecer ano que vem, vai acontecer que ela vai empurrar para 2020, 2021, assim como está sendo desde 2006, eu acho, algumas pessoas. Né? Então ela tem que colocar metas fracionadas e ela sentir que ela está evoluindo. Porque quando ela chegar lá na meta, ela não vai celebrar. É aquela frase, né? A jornada é 1000 vezes melhor que o destino. É os problemas, é as conquistas, a evolução que você tem perante aquilo ali que realmente... te dá o prazer de você chegar lá e celebrar aquele momento. Mas você não vai ficar eternamente celebrando aquele ponto B, aquela meta. É verdade, é verdade. A jornada é muito melhor que o destino. A dica que eu deixo é ame teus problemas e comece a desenhar realmente o que você quer da tua vida. É que nem o que a gente tava falando aqui agora. Eu não tô trabalhando aqui, eu tô de boa, tô batendo papo e... Justamente, eu vejo muitas pessoas, por exemplo, pessoas que não conseguiram investir nelas esse ano. Eu falo, mas por que você não investiu em você em vendas? Você é um vendedor, por que você não investiu em vendas? Em você, porque eu trabalho na empresa tal e eu acho que é ela que tem que investir em mim. Pô, olha o pensamento da pessoa, entendeu? Então, assim, isso é muito errado. A pessoa tem que ter essa mudança de mindset. Você falou uma coisa interessante antes de falar dessa dica de colocar pequenas metas. Você falou da procrastinação, tem 3 motivos. Certo. Quando um cliente chega no seu consultório, antes de você ajudar ele a traçar a meta, você vai trabalhar aquela meta antes, não trabalha? Sim. Tipo assim, eu já vi gente que fala que tem uma meta, eu quero falar 3 línguas, mas aí pode ser que ela nem quer, eu quero fazer medicina, é porque eu sou professor de cursinho, vejo muito isso. Quero fazer medicina, minha meta. Aí eu vou investigar com o aluno, eu percebo que ele nem quer medicina, ele quer provar pro pai que ele sabe passar medicina, mas no fundo mesmo ele queria fazer a música. Exatamente. Então, antes você faz um trabalho desse? Cara, quando as pessoas chegam no meu coachitório, a primeira coisa que elas falam é o seguinte, eu preciso ser motivada. É isso que elas buscam. E acontece que elas chegaram num nível de vida atual que as críticas levaram ela até lá. Elas provaram por A mais B que conseguiam chegar lá. E hoje elas estão num nível onde não tem mais ninguém para criticá-las. Os pais não estão criticando, as pessoas não estão motivando ela. E aí então ela era motivada por crítica. É o que as pessoas são. As pessoas crescem justamente para provar para as outras, a maioria cresce para provar para as outras que elas são capazes. Aí depois ela tá lá médico no consultório, tá ruim. Isso, e aí ela não tem ninguém mais que motiva ela. E ela precisa buscar isso. Então a primeira coisa que ela precisa entender, até a tomada de consciência, é sobre isso. E outra coisa importante, a pessoa sempre chega com a meta, eu quero isso, eu quero emagrecer. As pessoas que trabalham comigo o processo de emagrecimento, dentro do processo de emagrecimento eu trabalho tipo 10% emagrecimento. Porque a vida da pessoa ela não é só saúde, ela tem outras áreas muito importantes. O coach ele abrange muitas áreas. Eu gosto de trabalhar 5 em específico, que é as mais fortes, que é carreira, finanças, relacionamento amoroso, que
Cara, é o que todo mundo tem problema. E aí envolve padrões familiares que você já trabalhou Theta Healing, você conhece um pouco sobre crenças que os nossos pais instalaram e automaticamente a gente repete os mesmos padrões hoje porque viu, ouviu e sentiu na nossa infância, entendeu? Então as pessoas cometem muito isso. E as outras duas áreas é gratidão, que a pessoa ela tem que ter isso, independente se ela acredita ou não. Esses dias para trás eu atendi um cliente que ele falou que não tem fé, né? Então assim, mas automaticamente ele fez uma viagem para ajudar um amigo dele. E eu fiz uma pergunta, porque o coach ele questiona, as perguntas são as respostas. Isso que é o interessante do coach. E eu fiz uma pergunta para ele, você viajou com teu amigo que está em crise de depressão e você deu um apoio para ele. Nesse momento você estava pedindo para ele ter fé. Nele, né? E ele falou, sim, isso. Então, como que você me diz que você quer passar algo para alguém que você não tem? Aí a pessoa parou, pensou, refletiu, eu falei assim, eu não quero dizer que você não conseguiu mudar nada, eu quero dizer que você tem fé, entendeu? Só que você ainda não sabe usar isso para você está usando da forma errada, entendeu? Então tem muita coisa interessante que acontece dentro do set de coach, entendeu? E que as pessoas saem de lá e elas não conseguem contar para as outras pessoas porque é de fórum muito íntimo, é muito íntimo aquilo delas. Elas só chegam para as pessoas, vai lá e faz porque é transformador, e realmente é transformador. E eu trabalho numa linha que tem muita emoção, porém faca na caveira, eu gosto de ação. Lei de atração a gente até conversou aquela vez, né? Peças e receberás. Uma coisa sobre peças e receberás que eu digo é o seguinte: se você pede pro universo alguma coisa, você pode ter certeza que ele vai te dar, só que ele vai te dar problemas. Por isso eu digo, ame teus problemas, entendeu? Porque ele quer que você conquiste. Não existe problema, existe estimulante evolutivo, eu falo pra mim. Justamente. Então, quando você pede alguma coisa, você vai ter dificuldades para que você conquiste aquilo que você quer. E aí você vai ser merecedor daquilo. Porque não adianta, eu conheço gente que não sai nem de casa de medo pra não ser assaltado, o assaltante vai lá e entra. Justamente, pessimismo, A né? doença vai lá e pega a pessoa. Ixi, demais, cara. Coach, demais. nosso tempo esgotou aqui do nosso papo. Eu queria que ele desse as dicas e tal. A gente bateu um papo bem legal, mas eu acho que a gente pode terminar o nosso bate-papo falando sobre, antes, muito mais importante que dar dica, aquilo que você falou da procrastinação. Se você que tá assistindo aí tá meio perdido nas suas metas, tá enrolando em algo, vale reavaliar, né? Com certeza, vale ou reavaliar. É porque você não quer, quais são as três coisas? Ou Ou você tá enrolando por quê? Porque você tá fazendo algo por outra pessoa, não é prioridade sua. Tipo a medicina, você que tá querendo fazer uma medicina porque você que quer seu pai quer, entendeu? Ou então, enfim, qualquer coisa você tá empurrando com a barriga porque não é prioridade sua. Ou grau de exigência alto. 880. Ou é do meu jeito, ou não é. E justamente, aí acaba a pessoa empurrando. E não faz bosta nenhuma na vida, bosta né? Nenhuma. E o terceiro? Distrações, rede social. Gente. Dizer sim pra tudo, entendeu? Isso é uma distração, isso é dentro da procrastinação. É aquela pessoa que fala assim até pro vento que tá passando, ela fala sim, entendeu? Então ela esquece dela e, enfim, aí entra nesse processo de procrastinação. Então a dica que eu deixo é o seguinte: diminua esse nível de grau de procrastinação, de exigência, né? Outra dica é o seguinte: entre dentro do carro, quem tiver carro, e faça um teste. Pega teu celular, joga pra trás e caminha. Faz o teu caminho, só dirige pra você ver a sensação de que é eliminar uma distração. E eu por várias vezes cheguei em casa e nem sabia como eu chegava. Sinceramente, eu acho que pessoas assim já devem ter essa sensação. Então entra dentro do carro, joga o celular para trás e faz o teu caminho. E só dirige. Legal. E tenha noção de o que uma distração pode causar na tua vida. Coach, muito obrigado. Eu que agradeço. Vamos mais, porque tem muito tema pra gente abordar. Da hora. Tá, mais uma vez, gratidão. Feliz 2019 pra você. Pra você também e pra todo mundo. E fiquem ligados no Fala Delcy. Viva momentos inesquecíveis com sua família nos hotéis do Grupo de Roma em Caldas Novas. São 12 opções para melhor lhe atender. Requinte e conforto o ano inteiro, com condições super especiais para o seu descanso e lazer. Experimente esse maravilhoso paraíso termal. Grupo de Roma, a felicidade bem perto de você. Central de Reservas 0800 648 9800. Grupo de Roma, Grupo de Roma.
Não é fazer inglês, é aprender em inglês. O ensino fundamental do Protágoras Rio Verde agora é bilíngue. Seu filho preparado para o futuro. Do 6º ao 9º ano. Matricule-se já. 64 30 50 15 29. A Real Bicicletaria está com uma grande promoção em bicicletas elétricas. Parcelas a partir de R$ 84,00. Não precisa de habilitação, isenta de imposto e basta uma recarga na bateria para andar 50 quilômetros. Falou bicicleta elétrica. Falou Real Bicicletaria. Estamos de volta com o Fala Delci e hoje eu recebendo outro amigo meu, como na última semana, o André. Eu tenho que ler, gente, porque o sobrenome dele é complicado. Cavicchioli. André, bem-vindo ao Fala Delci. Obrigado, muito obrigado. O André Cavicchioli é italiano? Cavicchioli. Qual que é o nome completo? André Cavicchioli Brito. Brito. Gente, o André ele vai dar umas dicas pra gente, contar como foi o processo dele de adoção. Agora, na última semana de dezembro, você adotou uma menina, né? Ainda nós estamos em trâmites no processo de adoção. Ah, ela não está 100% adotada? Não, não está 100% ainda. A gente está em trâmites, mas para finalizar o processo. Como que ela chama? Alice. Alice. Que dia que você trouxe a Alice para casa? Então, dia 12 de dezembro, né, que ela veio para casa. Mas antes disso, a minha esposa já começou a aproximação, que nós falamos que é para desvincular de onde que ela estava. Eu sempre pergunto para os meus convidados uma pergunta que é meio básica, como tudo começou? No seu caso, como tudo começou essa coisa de adoção? Você não pode ter filho, é porque você quis adotar mesmo? Então, eu quando conheci minha esposa, eu já deixei claro para ela que eu não poderia estar tendo filho, gerando criança, e aí nós optamos pela forma de adoção. Faz 3 anos que nós entramos no processo, e agora que nós fomos chamados para vir a criança no nosso perfil, né? Esse processo ele passa quando a pessoa quer se cadastrar, ele vai até a vara da infância e juventude, que aqui em Rio Verde é o Dr. Wagner que coordena, o juiz de direito, Dr. Wagner. Ele faz um cadastro lá, vai fazer um curso, e nesse curso psicólogo, assistentes sociais vão estar passando, e aí você está apto para entrar na fila de adoção. Então quem quiser adotar, o primeiro passo é procurar a vara da infância. Onde fica em Rio Verde? Dentro do fórum. Dentro do fórum. Dentro do fórum, só procurar lá onde fica a vara da infância e juventude, que vai lá, vai te dar uma lista de documentação. E É muito burocrático, né? Não diria que seria, tem que ser, porque passa por um crivo de psicólogo, passa por um crivo de assistente social, mas qualquer pessoa maior de idade, comprovando renda, pode adotar. Pode ser solteiro ou casado? Solteiro, casado, hétero, homo, qualquer pessoa que esteja com aptidão, que quer adotar, pode entrar no processo. Mas eles vão fazer uma avaliação financeira para ver se a pessoa tem condição de... Então, vamos lá. Avaliação financeira, ela consegue manter uma criança? O mínimo, ela trabalha. Agora sim, residência fixa, não precisa. Ela trabalha, consegue manter. Ela vai condicionar o amor, que é o primordial, do que o bem material? Sim, então... E isso, essa avaliação quem faz é o psicólogo. Psicólogo e o pessoal do Fórum do Assistente Social, né? Essas crianças já foram pegas de um núcleo familiar, retirado do núcleo familiar, por diversos tipos de problema, vai para a casa de apoio temporário, que seria o CAT. Dentro do CAT, o juiz tenta reinserir essas crianças em alguma família, não conseguindo destituir do poder, e essa criança vai para a adoção. Reinserir como assim, numa família parente? Tipo a tia, a avó, porque para eles não precisam de... Não precisa ser pai e mãe. Você conhece a história da sua filhinha? Então, nós conhecemos algumas coisas por alto. Não, pode, né? Não é bom contar aqui, não é bom estar passando informações, até que o processo é em torno de 2 anos, fotos, informações, até que conclua total o processo. Por isso que a gente não vai mostrar ela, mas ela é linda. Pode falar o nome? Pode, né? Pode, Alice é linda. Por que você foi buscar em São Paulo? Eu me lembro que você estava viajando. Como que funciona essa seleção? Não, quando você se adapta ao processo... Tipo, tá apto para adotar. Aí entra na fase de escolher o filho. Você preenche o cardápio, vamos falar assim. Eu quero até certa idade, com deficiência, com cor ou não. Quero de olhos azuis. Você preenche uma ficha do perfil da criança que você quer. Ah, entendi. Aí você também vai preencher quais são os estados que você gostaria de estar contemplando aí. Ou o Brasil todo. Ou o Brasil todo. Porque para buscar você que vai, né? Você vai, além de buscar um exemplo, escolhi
Rio Grande do Sul, eu vou ter que ir lá, vou ter que fazer a aproximação lá, eu vou ter que estar indo até as audiências naquela comarca. Foram quantas viagens até a buscar? Assim, a Alice, ela é daqui da região. Eu estava viajando para São Paulo com ela, né? Mas ela é daqui da região. Então vai assim, teve a aproximação de 1 mês, 2 meses com ela. Depois ela veio para casa, passar o final de semana. Depois legal. Começa a ficar. Para ver se a própria criança se adapta e gosta de vocês. Tanto ela quanto a criança. Por quê? Ocorre muito do impulso do momento. Amei, quero. Amei, quero. Igual escolher um cachorrinho, né? Amei, quero e devolve. E nós, desde o momento que fomos aptos ao processo, já fomos com essa intenção de não devolver, né? Assim, adaptar a criança, verificar tudo e não devolver, que há casos de devolução, há casos de... Aqui em Goiás mesmo, uma criança foi 4 vezes devolvida, porque ela não se adaptou à família, a família não se adaptou a ela. Né? Entendi. Falando em devolução, para quem não sabe, quando você adota, você pode devolver. Quanto tempo depois? Não é assim que pode devolver. Nós temos o período de adaptação. Nesse não é que devolve. Ela não é sua filha ainda no período de adaptação. É uma guarda provisória. A princípio, o juiz dá um papel para você cuidar da criança. Entendi. Depois dá uma guarda provisória e depois você pega a guarda definitiva. Que aí a guarda definitiva é na hora que você vai ter a certidão de nascimento mesmo da criança. Então não é que eu adotei e devolvi, tem a guarda provisória. E tem um período de adaptação também para o casal ou para a pessoa que está no processo, ver ou não se a criança se adaptou ou se a criança não se adaptou, né? Em todo esse processo. E até você ter a sua filha, você teve que contratar advogado ou esse processo é sem advogado? Inicialmente, qualquer pessoa pode entrar no fórum, não há necessidade de um advogado. Você vai lá, vai ter que fazer uma carta de apresentação. Eu, André, domiciliário em tal local, RG, CPF, trabalho em tal empresa, faz essa carta de apresentação, protocola. A partir que o processo vai andando, quando você for requerer a guarda definitiva, aí você precisa de advogado. Mas até então não há necessidade nenhuma, não há custo nenhum com advogados. Você contratou advogado ou você fez tudo sem? Até o exato momento, tudo sem advogado. Quando nós vamos requerer a guarda definitiva, aí nós vamos estar contatando aí atrás de um advogado e trabalho. E gasta muito dinheiro nesse processo ou ele em teoria é gratuito? A maioria dos advogados, por ser um ato que comove muitas pessoas, o fato de estar adotando, eles não cobram. Eles fazem vamos falar assim, não é por caridade, é pelo ato em si que envolve todo o ato. Que palavra a gente poderia usar? Não é caridade, a gente poderia falar um bem social que ele está fazendo. Para colocar, está contribuindo. E nós temos também hoje, tem a OAB, a subseção aqui de Rio Verde, que dá gratuitamente também, fornece advogado caso haja necessidade. Porque quem está querendo adotar já sabe que se precisar pagar, porque uma criança tem gasto, então tem gastos. Ele não precisa da caridade do advogado, o advogado faz para contribuir com o processo. Hoje nós temos o que acontece? A criança ela demora muito para ser destituída. Destituída é o que? Desligado da mãe? Desligado o núcleo familiar de origem, né? Então, um exemplo, bebê... os pais podem dar problema, né? Depois que foi desligado, não. Né? No caso, a sua já foi desligada. Sim. Depois que você tem um bebê 6 meses dentro de um lar de apoio, numa casa de apoio, é muito tempo. É muito tempo. E aí babás cuidam deles lá? A casa de apoio hoje constitui em núcleo de psicóloga, assistente social, cuidadoras. Em Rio Verde tem uma casa de apoio? Tem. A casa de apoio seria o que a gente chamava de orfanato antigamente. Não usa esses termos mais? Não usa mais. É a casa de apoio, né? Temporário, um lar de apoio temporário. Onde fica aqui? É perto da prefeitura, atrás ali da prefeitura. E a gente pode visitar ou não? Então, se você vai lá, vai ter que marcar a visita. Muitas vezes passa pelo crivo de assistente social. Um exemplo, quero levar um lanche. Ou um presente. Quero levar um presente. Ou eu quero doar meia hora para ir brincar com as crianças, que eles precisam mais de companhia, né? Companhia, quero doar. Liga, marca, agenda e aí vai ser estabelecido. Porque muitas vezes 2 pessoas marcaram o lanche no mesmo dia, para não ter esse conflito aí. Que legal, então se você quiser visitar o CAT, conhecer as crianças, tem vontade de adotar ou só quer fazer uma visita, um lanche, vai lá no CAT. Há necessidade do amor, não somente do material. Quem tiver disponibilidade de tempo para estar indo. Levar um cachorro para eles brincarem, depois trazer de volta.
um cachorrinho bonitinho, qualquer cachorro, né? Ai, que legal, quero fazer visitinha lá. Agora eu fiquei com vontade. E você sabe quantas crianças, mais ou menos, tem em Rio Verde, no CAT? Então, CAT. é um CAT, só que pega de 0 a 17 e 9 meses. 17 anos e 9 meses. Então tem gente de 17 anos lá? Sim. Por quê? Ai, deve ser ruim. Mas eles podem sair? Não. Uma vez lá dentro, eles fazem o quê? Fazem escola, vão pra escola, tem toda a rotina normal. Mas igual um adolescente, mãe, vou ali no boteco com os amigos. Não. Eles não deixam. Sábado à noite tem que ficar lá dentro. Tem que ficar lá dentro. Aí é ruim. Tem que ficar lá dentro. Porque a gente usa vir pro shopping, dar passeiozinho, não pode. Se tiver um tutor, pode. Eu posso, tipo assim, ir lá no CAT e fazer amizade com um adolescente de 15 anos. Vou te levar no cinema? Pode? Sim. Ai, que legal. Desde que passe pelo crivo lá. Pra mostrar que eu sou uma amizade. Sim. Tem muitas pessoas que devem fazer esse trabalho de visitas e... Chamamos de lar domiciliar. Agora no Natal, muitas crianças saem, ficam um período de 20 a 30 dias e depois retornam para suas atividades. Um exemplo, tem muita gente também que paga Kumon, paga inglês para a criança, manda uma contribuição, faz uma poupança. Leva para uma viagem, pode... Sim. Que interessante. Eu não sabia de que a gente podia fazer isso com as crianças e adolescentes que estão no CAT. Eu sabia que chamava CAT, para falar a verdade. Hoje, uma pessoa com 18 anos pode adotar, desde que esteja 15 anos mais velho do que o adotante. Né? Então tem que ter 15 anos a mais. 15 anos a mais. Então uma pessoa de 18 não anos pode adotar um de 15. Não pode adotar um de 15, mas pode um até de 3 anos. Tá muito próximo às idades, né? Posso adotar mais que um? Pode. Posso adotar núcleos de irmão? Posso. Ela tem irmão, Alice? Alice não. Alice que bom. Ainda não teve irmão. Ainda, né? Ainda não teve irmão. Mas caso venha... Ai, meu Deus. Gente, usa camisinha, pelo amor de Deus. Caso a família biológica tenha mais uma criança e for destituída essa criança, vai para o lar e eles dão preferência para o núcleo familiar ficar junto. Então eles já, tipo assim, já te contatam, olha, o irmãozinho dela tá aqui, você não tem um irmão que também quer? Isso mesmo. Seu. Interessante. Núcleo familiar, volta pro núcleo familiar, né? Nossa, é um assunto bem interessante, tem muita coisa que eu não sabia. Sim. André, eu desejo que você seja muito feliz. Você ganhou um presente de Natal, né? Sim, foi um presente ótimo. Dia 18, vocês já passaram o Natal juntos. Sim. Ano novo. Parabéns, que você seja muito feliz. Muito, muito bonito o seu gesto. E se você tá em casa, tem vontade de adotar, vai visitar o CAT, vai conhecer o processo, conversa com... o André também trabalha no Colégio Protágoras, a gente é colega, de trabalho lá no Protágoras. Pode ligar no Protágoras, que lá você encontra o André. Qualquer dica, dúvida, pode te procurar? Pode ligar, pode sim, estou à disposição. André, muito obrigado. E fiquem ligados no Fala Delcy, que depois do intervalinho tem mais Delcy aí com vocês, com recadinhos. Um beijo. A vitrine da Lojas Economia é um verdadeiro cartão postal. E lá dentro, então, é um verdadeiro show em qualidade, preço baixo e atendimento. Na Lojas Economia, você vai encontrar o melhor para você e sua família. Em confecção, calçados, enxovais, móveis, brinquedos, perfumes e acessórios. Melhor preço e melhor qualidade é na Lojas Economia. Onde comprar é o maior barato. Avenida Presidente Vargas, 616, Centro. Panificador e Mercado Dois Irmãos. Há mais de 20 anos atendendo você e sua família. Com uma linha completa de alimentos, produtos de limpeza, bebidas, ervas para tererê e chimarrão. Aqui você encontra pão quentinho toda hora. E uma variada linha de doces, tortas e salgados. Encomende os lanches da sua empresa conosco. Panificador e Mercado Dois Irmãos. Rua Tapajós, número 60, próxima à Prefeitura. Fone 36120071. 2019 chega com força total no Goiás da Sorte. Quer aproveitar as férias com muito estilo e liberdade? Essa semana no Goiás da Sorte tem uma super caminhonete e ela não vem sozinha. Só no quinto prêmio tem uma Hilux, mais uma Honda NXR 160 Bros e tem mais R$5.000 do primeiro ao quarto prêmio. Tudo isso por apenas R$5. Isso mesmo, apenas R$5. Ao adquirir este certificado de contribuição, você ajuda a Pai Brasil e concorre a prêmios. Aproveite, compre já o seu. Certificado de contribuição Goiás da Sorte, sua felicidade é aqui. Estamos de volta com o Fala Delcy e para fechar o programa hoje com chave de ouro, eu conversei com o Arthur e ele deu uma dica de uma técnica de respiração super legal, tá? Para você fazer. Vai, roda aí.
Gente, eu estou aqui com o Arthur e ele vai dar uma dica hoje muito legal. Mas primeiramente, namastê, Arthur. Namastê, namastê. Namastê. Hoje a dica de hoje é um... Pranayama. Pranayama. Pranayama, é o que é isso? Pranayama são os exercícios respiratórios do yoga. É a condução, a canalização da energia vital. Muito legal. E qual você vai ensinar hoje? Vou ensinar um pranayama chamado Nadi Shodhana, que é a purificação dos canais de energia. A gente vai utilizar as duas mãos para fazer esse pranayama. Então a gente pode começar? Pode. Pode? Então vamos lá. Então a primeira dica... Antes de começar, para quem deve fazer, para que serve? Para estresse, ansiedade? Esse pranayama é para equilibrar todos os tipos de pessoas, tá? Para o estresse, para a ansiedade, pessoas que desejam trabalhar essa purificação, porque é através dos canais de energia que a gente nos reabastece, quer dizer, abastece o nosso corpo. Entendi. Então, estando com esses canais com energia fluida, melhora muito mais o desempenho na vida. Então ele não vai nem me acalmar muito, mas nem me acelerar, ele vai me equilibrar. Ele vai te equilibrar. A gente chama de Nadi Shodhana, a gente também chama de respiração alternada, esse pranayama. Muito bom. Tá? A dica desse pranayama é sempre fazê-lo sentado. Pode ser sentado numa cadeira, pode ser sentado nessa postura que nós estamos. Sempre mantendo a coluna alongada. Então a gente começa colocando a mão esquerda em Jnana Mudra. Esse mudra, ele sustenta a pontinha do polegar com a pontinha do indicador se tocando. Lembrando que não é para apertar, é como se você estivesse segurando um papel de seda. Nem amassando e nem deixando o papel soltar. Com a mão direita, você vai fazer paz e amor. Você vai colocar o dedo médio e indicador entre as sobrancelhas. Ok? Nós vamos utilizar o dedo polegar para fechar a narina direita e o dedo anular para fechar a narina esquerda. O dedo mínimo fica solto. Então a gente começa sempre inalando pela narina esquerda. Então funciona assim, eu vou fazer falando, vocês me acompanham em casa, Delcy vai me acompanhar por aqui. Então apoia os dedos indicador e médio entre as sobrancelhas, onde a gente localiza aqui o sexto chakra. A gente fecha a narina direita com o polegar e inspira pela esquerda. Fecha a narina esquerda com o anular e solta o ar pela narina direita. Inspira pela mesma narina direita. Fecha a narina, solta o ar pela esquerda. Inspira pela esquerda. Fecha ela. E quando for finalizar, termina soltando o ar pela narina direita. E aí você finaliza o pranayama. Então funciona assim, Delcy. A gente inspira pela esquerda, fechando com o polegar a narina direita. Solta o ar pela narina direita. Ao mesmo tempo que fecha a esquerda. Aí inspira de volta pela narina direita, solta o ar pela esquerda. É nesse movimento. Então se eu solto pela esquerda, eu puxo o próximo pela esquerda. Pela esquerda também. Se eu solto pela direita, o próximo pela direita. Exatamente, esse movimento. Entendi. Inspira, expira. Inspira, expira. E já dá fica gostoso. Só de fazer esses 4. Uma calmadinha. A dica é a seguinte, a gente sempre vai iniciar a inalação pela narina esquerda e vai sempre finalizar o nosso exercício exalando pela narina direita. Perfeito. Só contraindicação para quem tem desvio de septo, adenoide ou para quem está com rinite alérgica ou excesso de muco, um resfriado, uma gripe. Não vai funcionar, né? A gente sugere para que nesse momento não pratique, tá? Mas é para todas as pessoas, não tem horário do dia, não tem contraindicação, é um pranayama que funciona para todos os tipos de pessoa e todos os tipos de horário. Perfeito. Vamos terminar a dica fazendo mais um pouco? Vamos. Então, inspira esquerda, fecha ela, expira pela direita. Inspira pela direita, fecha com o polegar, solta o ar pela esquerda. Inspira esquerda,
fecha, solta a direita. E soltando o ar pela direita, finaliza o pranayama. Namastê, Arthur. Namastê. Gente, e que técnica, né? E olha, não adianta você assistir e não fazer. Faz aí em casa, olha, eu adoro fazer essa técnica, me relaxa super rápido, pra dormir também é legal. E eu quero agradecer a todos vocês que estiveram, que assistiram o Fala Delcy hoje. Quero desejar que neste ano de 2019 você consiga, como o coach Garcês, com as dicas dele, que você consiga tirar suas metas do papel e tocar um ano bem legal, bem gostoso. Porque afinal de contas, gente, o que a gente quer da vida é se sentir bem, né? E todas as metas que a gente coloca, tudo que a gente faz, tudo que a gente se propõe a fazer, o objetivo final é que dê certo, que a gente se sinta bem, né? Eu aguardo vocês no próximo Fala Delcy. Um ótimo final de semana. Muito obrigado e namastê!